Olá! Estamos iniciando o Brazilian Leather Talks, o videocast do CICB e do projeto Brazilian Leather, que é uma parceria entre o CICB e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Aqui a gente fala sobre as atualizações do couro brasileiro, as perspectivas, os projetos que a gente tem para impulsionar ainda mais nosso material aqui no Brasil e no mundo. Hoje o nosso convidado é o Ricardo Andrade, nosso colega, assessor de sustentabilidade do CICB. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Jéssica. Boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Maravilha. O Ricardo fala bastante, fala bem. A gente adora conversar com ele. Está sempre nas atividades do CICB palestrando, então é um privilégio, uma satisfação de ter conosco. Então vamos começar já, Ricardo, falando da tua pauta, que é a sustentabilidade do couro, que é um assunto super importante para o nosso setor, para a nossa indústria. Tem uma interferência direta em produtividade, em eficiência, em mercados. Por falar em mercados, então, vamos falar um dos nossos principais mercados, que é a União Europeia, que está acontecendo, enfim, os trâmites do regulamento antidesmatamento da União Europeia. Hoje é dia 6 de julho, eu não sei que dia você está vendo este videocast, mas a gente quer saber das atualizações, em que momento, qual é o estágio do UDR, do regulamento, e o couro brasileiro nesse momento. Bem, essa pauta é uma pauta que tem, na verdade, direcionado os nossos esforços nos últimos 3 anos, né? Desde que foi, né, colocado a legislação para que fosse cumprida e o couro foi incluída, né, nessa legislação. Então a gente vem trabalhando durante esses 3 anos no sentido de, obviamente, olhar para a nossa indústria para saber de como é que a nossa indústria está posicionada em relação ao que seriam esses requerimentos, né? Então a gente trabalhou muito no sentido de estruturar e trabalhar junto tanto com o governo, né, com a iniciativa privada, com as nossas empresas, no sentido de construir ali uma argumentação técnica que pudesse, primeiramente, dar condições para que a gente oferecesse aquilo que estava sendo solicitado de nós, né, em termos de exigências regulatórias, né, principalmente no que diz respeito à cadeia de fornecimento, né, então que a gente tivesse que apresentar uma série de garantias com relação à questão de conformidade das áreas de produção, com relação à origem dos animais, daquelas peles que depois virariam couro, né. Então a gente trabalhou na perspectiva de poder transformar o que seriam essas exigências, essas necessidades, essas demandas de mercado em oportunidade para que as nossas empresas pudessem também oferecer o que a gente faz de melhor, que é justamente os dados sobre a nossa produção. Então, a gente, a partir da perspectiva da necessidade de olhar como é que a gente estava preparado para atender a demanda da União Europeia, a gente foi muito além de olhar não somente aquilo que estava sendo exigido e também de trabalhar nas questões de outras demandas que já estavam sendo colocadas para o setor e trabalhar em conjunto isso. Especificamente em relação à União Europeia, o que está valendo hoje é que a legislação ela entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027, ou seja, a partir do ano que vem ela entra para algumas commodities, né, são 7 commodities que estão inclusas na legislação. Até este momento o couro está incluso, então nesse momento ainda a gente está com a necessidade de fazer o processo de devida diligência para poder exportar para a União Europeia. Porém, agora em junho, por pedido da Comissão Europeia, por solicitação da União Europeia, foi solicitada a exclusão do couro, né, do regulamento, ou seja, do anexo 1, que são dos produtos que vão ser colocados diante da necessidade do processo de devida diligência. E hoje a gente está aguardando uma posição do Parlamento que vai definir se de fato o couro vai ser excluído ou não. Foi feita uma consulta pública que foi finalizada no final de junho, onde todas as partes puderam se manifestar, e até o momento que a gente está aguardando esse posicionamento, né, do Parlamento para saber se de fato vai se concretizar a exclusão ou não. Mas há uma recomendação, há uma inclinação de que o couro seja excluído do regulamento. Sim, inclusive a própria pedido por parte da comissão, ele veio através justamente de todo esse processo que foi sendo trabalhado durante todos esses anos, do qual o CICB participou, junto com a Associação das Indústrias da Europa, com associações das indústrias mundiais de couro, no sentido de entender o que a gente poderia contribuir e o que a gente teria que entregar com relação às nossas responsabilidades em relação àquilo que havia sido
pedido pela União Europeia tecnicamente, tá? Então a inclusão do couro, ela deveria partir do princípio de que você deveria apresentar um documento, que é um documento de impacto, né, daquele commodity em relação à cadeia de desmatamento, e esse documento ele não foi apresentado no momento da inclusão do couro na legislação. Então, o que a gente fez durante esses 3 anos foi trabalhar tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista institucional, a nível de governo também na Europa, justamente para poder demonstrar que existia, sim, ciência documentada que o couro não tem essa relação direta com o desmatamento, então aquilo que era o técnico, que deveria ser a recomendação, ela perdia a sua validação. Então, a partir daí, esse foi feito o trabalho e a comissão entendeu que isso era uma necessidade, que de fato ia trazer muito mais prejuízos do que o impacto ambiental que isso podia trazer, né? Muitas vezes muitas pessoas não sabem, mas nesse caso a gente teria muito mais impacto em trabalho, em toda uma cadeia toda construída, principalmente com a circularidade, com o setor de carne bovina, que a gente poderia estar prejudicando numa situação onde não se aplica tecnicamente a recomendação da União Europeia. Então, nós acreditamos que, de fato, o couro seja excluído, mas ainda aguardamos um posicionamento oficial do Parlamento para saber se isso vai se dar dessa forma. A exclusão é do couro, não necessariamente do couro do Brasil ou de um grupo de países. Não, a exclusão é do couro como um todo, sim, seria a exclusão do item, né, do regulamento. Certo. Então, em havendo a exclusão em breve, vai ser muito bom, a gente vai porque foi como tu falaste, foi a nossa principal pauta dos últimos 3 anos. Eu me sinto muito confortável em falar sobre isso, porque acompanhei toda essa jornada, então a gente acordava e dormia pensando e trabalhando sobre UDR e as questões de rastreabilidade, conformidade e diálogo com toda a cadeia do Brasil, com frigoríficos, com fazenda, governos, universidades, empresas de tecnologia. Então foi um mundo. Sim, foi uma imersão. Foi uma imersão. E mesmo que o couro seja excluído em breve, valeu muito a pena. A gente evoluiu muito nesses últimos 3 anos e a jornada continua, né, Ricardo? A gente não para agora, o nosso trabalho é pesquisa em função da exclusão do couro. Não, de forma alguma. Do ponto de vista prático, claro que a exclusão, quando você tem que cumprir um regulamento com um processo de devida diligência, com a entrega de documentos que muitas vezes nem estão acessíveis, no nosso caso, é muito mais complicado que você tenha que fazer isso do ponto de vista operacional. Do ponto de vista prático, não muda nada o compromisso da nossa indústria com relação à questão da necessidade de melhorar a transparência, da necessidade de colocar realmente como uma prática clara do nosso sistema de produção, que a cadeia de originação ela é super importante, então a gente está trabalhando com isso. Tem muitos desafios, mas o CICB, inclusive, tem participado de vários desses processos, nesses desafios, mas uma das construções é que a gente precisa fazer isso e fazer bem feito, e vai demorar um certo tempo. O que a gente está se propondo é justamente oferecer já o que se tem feito hoje, que é bastante coisa, tá? Esse processo que nós fizemos de aprendizado, de imersão, permitiu a gente olhar um pouco para as empresas, principalmente dos nossos associados que fazem parte do CICB, que participam dos projetos, a importância que tem do nosso setor, uma vez que o nosso setor consegue trazer ali um conjunto de dados muito relevante em relação à sua qualificação, tanto na cadeia de fornecimento também. Então a gente tem muitas nossas empresas que fazem total controle da gestão dos seus fornecedores, seja diretos, seja indiretos. Então, de fato, o setor tem aí condições de dar resposta às demandas técnicas e demandas comerciais, né? Cada empresa, obviamente, dentro do seu processo, dentro das suas características, né, que se coloca dentro do mercado, mas de forma geral o setor ele continua totalmente comprometido com esse objetivo, né, de entregar, né, essa transparência, aumentar cada vez mais a qualidade daquilo que nós estamos oferecendo ao mercado, né, somente num produto como um couro. Certo. E dentro desse trabalho todo que foi construído nos últimos anos e vai continuar, o que o CICB entregou, produziu para apoiar as questões de rastreabilidade e sustentabilidade no Brasil para a indústria do couro? Primeiro, diante dessa necessidade, né, primeiro o que o CICB produziu foi justamente um diagnóstico, né, contratou uma consultoria para que pudesse olhar com profundidade as questões tanto de sustentabilidade, mas naquela demanda a primeira era a questão da rastreabilidade, como sendo... Então a primeira coisa foi ter esse olhar de entender onde é que o setor estava posicionado, o que seria o seu objetivo, o seu desafio e o que ele teria que fazer para alcançar isso. Eu acho que esse também foi o primeiro passo
que eu vejo dessa construção. Depois, claro, com a necessidade da gente trabalhar as questões da UDR, e tecnicamente, muitas dos dados ou da construção, ela necessitava de uma articulação com outros setores, principalmente o setor de carne bovina. O que a gente trabalhou foi justamente de entender quais eram essas construções e de como é que a gente poderia participar disso de uma forma mais estruturada, né? Então, a gente, num primeiro momento, a gente propôs desenvolver um guia, né, que é o Guia CICB de Matéria-Prima, e esse guia ele traz ali recomendações de como é que a gente faz esse processo de devida diligência, né? Nesse caso, não especificamente somente para a União Europeia, ou seja, ele traz uma abordagem geral de qualificação do nosso sistema de produção, ou seja, desde o momento em que uma pele é recebida num curtume, né, se você quiser saber a origem dessa pele, seja com relação a até onde você consegue a informação, seja da fazenda que te entregou aquilo no frigorífico, ou da fazenda que entregou lá, que produziu o bezerro, seja ela qual for, você consegue entregar e dizer que naquelas propriedades onde aqueles animais foram produzidos, você está em total conformidade. E aí sim, de acordo com várias exigências de mercado. A União Europeia é uma das exigências que traz uma série de requisitos, né, que são específicos para atendimento da União Europeia, mas você tem outros mercados ou clientes que podem estar exigindo outras, né, ter outras exigências. Então, o guia ele foi feito justamente para que a gente tivesse essa abordagem mais transversal, né, do sistema como um todo, ou seja, toda e qualquer pele que chega nas nossas indústrias, a gente seja capaz de oferecer essa informação, né, da onde veio e da onde veio as condições que a gente tem de informação em relação a essa pele, né? Então, e o guia, baixem o guia no site do CICB, está aberto para todo mundo, ele tem versão em português e em inglês, site do CICB Brazilian Leather, é o guia CICB de matéria-prima, tem um webdoor lá bem grande, então é uma ferramenta uma plataforma, né? Foi desenvolvida, demorou, foi mais de ano esse desenvolvimento, né? Foi quase um ano, né? Foi um ano, sim. Então, disponível. Bom, o que mais a gente trouxe, então, de resultados nessa caminhada de sustentabilidade desses últimos anos? O outro foi justamente olhando para essa questão, principalmente de entender que as nossas indústrias, né, pela liderança que o Brasil tem, né, tanto na questão de produção white blue, onde o Brasil é destaque, líder a nível mundial, e também em outras produções, né, dos outros setores do couro, né, a gente percebeu que a gente tinha muita coisa boa que a gente fazia, de fato, que tinha muita coisa que era um diferencial de mercado, que existia uma captura por parte das nossas empresas de valor em relação a esse diferencial. Então a gente se propôs a fazer um projeto de coletar esses dados, né? Então a gente desenvolveu uma plataforma, né, o CICB, junto com a empresa Artesanal, e aí nessa plataforma a gente colocou ali alguns indicadores para começar um trabalho. É um software. Um software, uma plataforma, assim, onde as empresas ali elas colocam os seus dados, né? E a partir daí a gente coleta esses dados, e o objetivo do CICB nesse caso é justamente poder fazer primeiro uma leitura, né, em situação que nós estamos em relação, por exemplo, a indicadores do nosso setor, sejam eles indicadores ambientais, sejam eles indicadores de governança, sejam eles indicadores... Que tipo de indicadores? Dá um exemplo para nós. Ambientais, por exemplo, consumo de água, que é um indicador super relevante na nossa indústria, né? Já foi um desafio tremendo há muitos anos atrás, né? É motivo inclusive, de certa concentração no setor. Muitas empresas tiveram dificuldade, né, de fazer os investimentos necessários para poder sair daquela situação de fazer as estações de tratamento e trabalhar muito forte. Era uma necessidade de ser feito. E quando você pega para o setor, por exemplo, de governança, se as empresas têm práticas, né, de governança dentro das suas atividades, né? Se a gente olha do lado social, se, por exemplo, ela atende às questões trabalhistas, né? Se ela atende ali uma série de requisitos com relação às questões dos trabalhadores, né? Então, é claro que num primeiro momento ela foi para a gente pudesse ter esse exercício foi super interessante, a gente conseguiu capturar em 2 ciclos de 2023 e 2024 por volta de 46 milhões de dados, né? Ou seja, 46 milhões de peles processadas que geraram ao menos 12 indicadores. Essa seria a nossa análise combinatória, e a partir daí a gente obviamente fez uma leitura para entender em que situação que as nossas indústrias estavam, por exemplo, em relação ao consumo de água. Então, se a gente está consumindo muito, mais ou menos água do que é o consumo mundial, do que é o recomendado, e como estão as nossas indústrias, entre elas comparativas, com relação a esse indicador,
né? Então, eu estou consumindo mais ou menos do que a média deste grupo de empresas que hoje, se a gente olhasse pela quantidade que foi capturada de dados, seria falar sobre 50% do abate do Brasil. Em dados. Bastante. Não, é bem consolidado. Eu sou a garota propaganda das publicações do Ricardo. Esse relatório de sustentabilidade do couro wet blue brasileiro também está disponível nos nossos sites em inglês e português para baixar gratuitamente. Então foram mais ou menos 22 milhões de peles em cada ano, certo? Mais ou menos isso, sim. Tá, então as empresas são plantas produtoras de wet blue no Brasil, 28, certo? Que alimentaram a plataforma por 2 anos, colocando lá quanto eles consumiam de água, de energia, de químicos. E isso resultou, então, num compilado que a gente pode analisar os dados de forma coletiva, não por empresa, certo? Então, a gente tem o dado de quanto se consome para fazer, quanto de água se consome para fazer uma peça de wet blue no Brasil. Sim. E o legal disso tudo, eu estou fazendo as perguntas porque, na verdade, eu sei as respostas porque eu participei de todos esses processos junto com a liderança do Ricardo, mas dentro dos projetos de comunicação do CICB, a divulgação. O que eu acho bacana que tu falaste é que as empresas podem se comparar com essa média geral. Então, entender se estão sendo mais eficientes, aonde que podem melhorar, aonde que tem espaço ainda para aprimoramento. Que esse é nosso objetivo, o aprimoramento contínuo. E é só com dados, com esse diagnóstico, esse panorama, que a gente tem esse controle, essa possibilidade de ver se está evoluindo, regredindo ou se mantendo de forma estável. Sem dúvida, até porque os dados, se a gente olhar hoje, uma das grandes, se eu pudesse apontar uma das grandes transformações que houveram na nossa indústria nesses anos, se a gente olhar de desenvolvimento da nossa indústria, uma das coisas que tem trabalhado muito forte é a questão dos dados. Então, a nossa indústria ela tem estado bastante atenta a isso, né? Então, a gente tem visto isso, tanto na implementação de medidas de gestão, por exemplo, seja de gestão de controle nas aplicações de produtos químicos, seja na gestão de controles de automação de água, diversos outros tipos de sistemas de gestão, de emissões, de controlar esses dados de forma a poder olhar para dentro do processo e melhorar o seu processo cada vez mais. Isso hoje está dentro do cerne principal da nossa indústria. Então a indústria ela já é uma indústria que sempre veio trabalhando com isso. E a partir do momento que hoje, para todos, essa revolução de dados está trazendo uma nova perspectiva, então, por exemplo, hoje você poder usar dados para comparar metade da produção de wet blue do Brasil é uma grande mudança, entendeu? Sim. Você tem ali um número realmente significativo que permite a gente saber uma direção, né? Aonde que a gente está indo, porque muitas vezes você pega um dado, ele dá 1, 2, 3% de redução. Só que se você aplica isso em 10 anos, são 30%. Né? Se você melhora a condição de governabilidade, de gestão, você pode, inclusive, incorporar mais ainda em termos de resultado. Então, a gente percebe que a gente está no caminho certo em relação à questão de fazer essa gestão dos dados. Não, esse olhar sobre dados é muito importante. Está tudo sobre dados hoje em dia, mas eu sempre gosto de deixar muito registrado e claro as questões de sigilo com as quais a gente trabalha. Então, as nossas empresas, entre os nossos associados ou as empresas que estão conosco, a maior parte da produção de couro do Brasil, entendo que acho que é 80%, está conosco nos nossos projetos ou associados ao CICB. Mas a gente tem esse cuidado, ou nem é cuidado, essa missão de sigilo de dados muito importante. Na verdade, a gente tem essa responsabilidade e obrigação de entregar isso, porque, é o que eu falei, dentro do ambiente que a gente tem hoje de modernidade, onde os dados são uma parte importante com relação à segurança, obviamente que a gente trabalhar nesse ambiente dessas informações, a gente teve que trabalhar oferecendo essa segurança, né? Então a empresa que foi selecionada, ela tinha totais condições de oferecer essa camada de segurança para que a gente pudesse operar esses dados. Então, sim, claro, a gente teve esse cuidado, né? E como eu falo, essa responsabilidade de poder estar todo mundo bem seguro de que o objetivo é esse, né? A gente, durante os anos, ir capturando esses dados e poder entender ali o que a gente está trazendo de benefício, de melhora, aonde estão os pontos que a gente ainda tem que pode melhorar, né? E as empresas também poderem fazer isso de forma estruturada. Então, acho que isso é um dos objetivos nossos, era poder gerar valor em relação a essas informações. Show. Baixem lá o relatório de sustentabilidade do nosso couro wet blue. A gente imprimiu ele também, ficou lindão.
Então, agora... inclusive, só acho que o relatório, na verdade, ele foi gerado a partir da construção dessa plataforma de dados, né? Então, você está falando do relatório... Mas ele é o resultado disso. Aí foi a Jéssica aqui dando os créditos, foi a Jéssica que trabalhou super nesse relatório, teve a ideia da construção. Então, sim, aí a partir desses dados, a gente fez um relatório que trouxe essas informações, estão disponíveis, né? E é onde a gente quer trabalhar cada vez mais, justamente no sentido de a gente poder promover, né, o que a gente faz, olhar para aquilo que a gente faz e poder, de fato, colocar ali luz, né, aquilo que está sendo feito de maneira a trazer benefício para a nossa cadeia. Legal. Nossa parceria é muito boa, né? O Ricardo faz os projetos, eu faço a comunicação, divulgo, a gente faz impressos, publicações. Agora é uma pequena pausa que eu não sei se a gente vai cortar depois, até pode ficar, porque assim, ó, eu tenho uma outra entrevista depois, eu quero ver se meu convidado já chegou. A gente pode cortar ou não. Ele não chegou ainda, então a gente vai continuar. É que eu estou sem as minhas colegas que me ajudam hoje aqui, mas a gente pode depois cortar, Charles, ou não cortar, porque acho que o videocast também tem uma coisa... Tá. Videocast tem eu gosto dessa coisa mais natural, então a gente pode até deixar rolando que não tem problema. E o Charles, querido, está aqui conosco e ajudou todo o processo. Nossa comunicação foi muito boa também, né, Charles? Acho que fluiu. Isso eu tô falando agora, né? Porque, na verdade, a gente se pegou no pau, brigou, agora tipo, semana deu treta. Não, tô brincando, deu tudo certo. Não combinou nada, né? Deu tudo certo. Nem sei se vou beber essa água que ele me deu. Tô brincando. Bom, vamos voltar agora ao nosso assunto do couro, que a gente tem todos os anos o nosso grande evento, eu vou dizer que é o grande evento de relacionamento, encontros e conhecimento do couro brasileiro, não só sobre sustentabilidade, mas sobre todos os assuntos, que é o Fórum CICB de Sustentabilidade. A gente realizou em 2026 a 13ª edição consecutiva do evento. Falamos mais recentemente, então, sobre inteligência artificial, já trouxemos temas centrais, rastreabilidade, avaliação de ciclo de vida, e o próximo tema já está definido. Quer falar um pouco sobre ele, Ricardo? É no dia 10 de março de 2027, coloquem na agenda de vocês. 10 de março de 2027 em Novo Hamburgo, durante a feira FIMEC. Vamos lá, Ricardo. Claro. Não, o próximo tema é descarbonização, então acho que foi um tema escolhido aí no momento bastante apropriado. Acho que é uma discussão que ela já vem sendo construída já há algum tempo, né, dentro do setor. A gente tem participado em alguns fóruns, né, junto da CNI, junto de alguns ministérios, em relação ao Ministério de descarbonização, né? Então a gente já tem participado de algumas pautas, entendendo a necessidade da indústria de se posicionar em relação a essas demandas, né? Claro que, olhando para frente, a gente imagina que isso seja uma consequência natural de que outros setores também sejam incluídos, né? E claro que aqueles setores que têm ali uma contribuição maior com relação às emissões vão ser aqueles que vão ter que, de fato, ser os primeiros a poder dar essa resposta, né? O setor do couro não está nessa situação, mas as nossas empresas, de qualquer maneira, estão todas comprometidas com esse compromisso, né, de trabalhar com as reduções, de estar alinhado com o que são as políticas do governo em relação à redução das indústrias, né? Então, nossas indústrias têm trabalhado com essa perspectiva, né? E a gente já tem hoje muitos dos processos industriais já são registrados e são já identificados, e muitas das nossas indústrias hoje já fazem, inclusive, relatórios de emissões, né? Então... Mas deixa eu te perguntar, Ricardo, do início, assim, porque o que é descarbonização? Descarbonização é o processo que você tem para você, primeiramente, olhar onde que você, no processo de produção, gera emissões, tá, né, que seriam essas emissões que vão ter ali uma série de tipos de componentes que vão ter nela o carbono, entre eles o carbono, você tem vários, entendeu? Você tem, no caso da pecuária, por exemplo, você tem o óxido nitroso, que é do animal ali tá produzindo no pasto, né? Você tem o metano do animal tá comendo, você tem na indústria processos de emissão, por exemplo, de CFC, você tem vários tipos de emissões, né? O processo de descarbonização é você trabalhar com mitigação disso, né? Então, como é que eu faço, primeiro, para mitigar ou para me adaptar, já que eu preciso usar, como que eu faço para fazer o melhor uso, mais eficiente desse processo? Então, isso se aplica a todas as coisas. No caso específico de emissões, você vai olhar, obviamente, nas questões de energia que você está trabalhando, os processos industriais, né, as emissões que são geradas a partir dos processos industriais. Então, é claro que o melhor controle, automação e gestão
desses processos permite você ter ali um processo contínuo de redução de emissões, né? Por exemplo, no nosso relatório a gente conseguiu identificar que de um ano para outro a gente teve quase 10% de redução de emissões de produção de couro, ou seja, é um número muito significativo, né? Porque de fato a indústria está muito focada nesse processo, né? De cada vez mais trabalhar melhor o produto, né? No sentido de dar melhor valor àquele produto produzido, né? E obviamente com o menor impacto possível, que já era uma coisa que era desde sempre para o setor de couro, né? Mas hoje a gente está entregando isso de uma forma muito mais estruturada, com atributos que são capazes de demonstrar de fato que a nossa produção ela atende a todos os critérios, né, em termos de exigências com relação aos requerimentos e demandas aí dos clientes e mercados. Legal. Então, gente, 10 de março de 2027, Novo Hamburgo, tema central descarbonização, Fórum CICB de Sustentabilidade. As inscrições a gente geralmente abre em janeiro, mas fiquem ligados nos nossos canais, a gente vai divulgando a programação aos pouquinhos. E, bom, Ricardo, a gente falou de entregas realizadas pelo CICB, enfim, nosso panorama, nosso status atual de projetos. Eu queria saber de projetos futuros, o que a gente está em mente, o que vai rolar nos próximos meses, além do fórum, que tá bem definido, mas o que tem de projeto acontecendo? Primeiro a gente segue dentro inclusive fazemos parte, né, do comitê gestor do projeto de rastreabilidade, né, do Ministério da Agricultura. Então, esse é uma pauta que a gente faz parte, né, tem apoiado tecnicamente e a gente vai continuar trabalhando, então isso continua sendo uma prioridade para que a gente possa ter essa ferramenta disponível, né, dentro do portfólio ali de necessidade que a gente tem de comprovar a questão da origem, né, e a gente também está trabalhando a questão dos dados e aprimoramento desses dados, né. Então, quando a gente olha a plataforma, ela foi feita uma primeira construção. Os dados do WetBlue do relatório que a gente divulgou. Exatamente. Vai ter uma segunda etapa, tem uma segunda fase acontecendo. A gente já está coletando, porque esse processo vai se dar, a ideia é que se dê todo ano, né? E claro, a ideia é que a cada ano a gente vai colocar uma camada. Então, a cada ano a gente vai colocar uma camada de dados ali, que vai trazer ali uma necessidade identificada dentro do nosso grupo ali de sustentabilidade que a gente tem dentro do CICB. A gente identifica ali quais são ali os principais pontos que são hoje de necessidade nossa de responder ou de oferecer em termos de qualificação para o mercado, e a gente busca trazer como um indicador para poder apresentar um próximo ciclo, né, do relatório nosso de sustentabilidade. Então a ideia é que a gente possa ir aperfeiçoando, ou seja, capturar mais dados, cada vez capturar mais dados e aprofundar também a qualidade do dado para dar uma visão bastante transversal, né, do nosso setor e responder as diversas demandas aí de clientes e mercados. E vai continuar sendo só sobre o WetBlue, esse compilado de dados? Por esse momento, sim, nesse ciclo, sim, de 2025, né, que foi finalizado, né, a gente está trabalhando a questão dos dados dos outros segmentos, que seria, né, tanto de crush como de acabamento. A gente coletou uma parte desses dados. A gente está agora fazendo uma verificação novamente nesses dados, porque nós tivemos ali alguns problemas de consistência na hora de gerar os relatórios, né? Mas a ideia é que a gente possa incluí-los no futuro breve, tá? Esses dados que seriam referentes às outras atividades combinadas aí do nosso setor, né? Mas, obviamente, agora, nesse momento, destacando mais a questão da produção do WetBlue, né? Porque é onde a gente consegue, de fato, entregar esse dado com essa profundidade, essa qualidade, né? Então, acho que a ideia é primeiro entregar isso bem feito e buscar agora, obviamente, trabalhar, porque o nosso objetivo é ter o relatório, trazer os dados para o setor, olhando todos os segmentos, né, do setor, né? Então, olhando também as unidades que produzem o semi-acabado e, no caso, o acabado, possam também ser incluídas, né? A gente já tem alguns dados dentro da nossa plataforma. A ideia é que a gente possa trabalhar esses dados e poder também adicionar isso ao que já foi feito. Sim, porque a gente ama todas as nossas indústrias, não são só as de WetBlue, a gente ama todas elas. Os nossos associados a gente ama todos, então em algum momento eles também serão convidados a integrar um projeto de relatório de sustentabilidade com indicadores da sua produção. Sim, na verdade eles foram convidados, a gente fez uma primeira coleta do ciclo 2023 e 2024, a gente chegou a fazer uma coleta, né, mas é o que eu falei, na hora de apurar os dados a gente não conseguiu entregar uma consistência nesses dados. Mas a gente vai trabalhar nesse momento, já está trabalhando nisso, né? E a ideia é que a gente possa em breve poder
trazer isso daí para dentro do relatório. Para esse ciclo de 2025 isso não vai acontecer, a gente já definiu que vai trabalhar só o Wet Blue, mas pensando para o ano que vem, para o de 2026, sim, a gente poder fazer essa correção aí, a gente pode coletar novamente esses dados e poder incluir aí outras empresas que participaram, mas que não puderam ter os dados também colocados ali dentro do relatório. Legal. Charles, quanto tempo a gente está de programa? Quanto tempo a gente tem aí? 31 minutos. Tá, dá tempo de mais uma pergunta, eu acho. Acho que até... o videocast, eu ouço muito videocast, assim, para mim, até 1 hora de videocast fica bom. Videocast ou podcast. Então, a gente tem alguns minutinhos ainda. Ricardo, essa poderia ter sido a primeira pergunta, mas a gente vai fazer por último, a gente vai fazer o fechamento. Conta um pouco de ti. Tu tá no CICB, recentemente entraste, é o colega mais novo que entrou no nosso time, acho que são 3 anos já, né? Isso. E conta um pouquinho da tua carreira, da tua história, como é que chegou até aqui, o que tu já fez na tua trajetória profissional. Bem, agora nossa parte Revista Caras, nossa editoria Revista Caras do videocast. Não, legal. Bem, eu sou zootecnista de formação, né? Então, família, fui criado nesse ambiente, né? De ter produção e envolvimento com fazendas, né? Então, desde pequeno, me identificava muito com isso dentro da família, né? Depois fui me especializar, me formando nessa área. Sua família é do agro, então? A família, sim. Eu tenho familiares da parte do meu pai que, sim, que eram produtores e tudo. Então, desde pequeno, tinha essa coisa de ir para a fazenda e tudo. E eu sempre gostei muito, mas eu sempre me interessava pela parte da produção. Né? Então, algumas pessoas queriam falar, mas você não quer ser veterinário e olhar essa parte do animal. Eu falei, eu quero saber o quanto o animal ganha produzindo. Né? E foi legal, porque eu encontrei na zootecnia um lugar onde eu pude explorar isso, né? De fato, aprendi ali a trabalhar com isso. E tu é aqui de São Paulo? Eu sou de São Paulo. E a tua formação foi aqui em São Paulo também? Eu me formei em Pirassununga, na USP em Pirassununga. Depois eu fui para a indústria, eu me formei e fui trabalhar na indústria, logo como estagiário. Trabalhei na área de compra de boi, né? Ou seja, eu trabalhava com produção, tinha feito estágios na área de produção animal, em vários projetos, né? Tanto dentro da faculdade como bolsista. Depois fora da faculdade também. Mas aí eu fui trabalhar na indústria olhando um pouquinho uma visão, né, que eu não tinha, que era da industrialização. Né? E aí na indústria eu passei muitos anos da minha carreira, eu passei mais de 20 anos, né, dentro da indústria. Eu passei praticamente por todas as áreas, né? Então, de compra de boi, eu fui para a área técnica, né, na área de pesquisa e desenvolvimento, na área de qualidade. Depois eu trabalhei na área de pricing, né, na área de planejamento. Então, durante os anos, eu fui trabalhando em várias áreas nas empresas que eu trabalhei. E por mais de 15 anos, eu tomei conta das áreas de mercado externo. Né? Então, trabalhei com exportação. Carne bovina. De carne bovina e de coprodutos, porque eu trabalhei com vários produtos, tá? Então, trabalhei exportando carne bovina, exportando couro, exportando tripa, carne bovina industrializada, exportando heparina. Eu exportei heparina, que é feita a partir da mucosa do suíno. Então, trabalhei numa empresa que também a gente fazia esse tipo de exportação. Então, trabalhei com vários outros produtos da cadeia de produção. E tu teve a oportunidade de morar, trabalhar em operações fora do país? Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar no Uruguai, na Argentina, também estive na Holanda e no Chile, né, por menos tempo, e também tomei conta das operações de venda da Marfrig nos Estados Unidos. Mas sim, eu morei em outros países, em outras plataformas. A ideia foi justamente conhecer um pouquinho como é que os outros países operavam em relação às questões de produção, exportação, né? Naquela época dos produtos que nós produzimos, mais da parte de carne bovina, né? Então, a gente pôde entender um pouquinho, e naquele momento também foi um pouco uma transformação. As empresas estavam ali também, essas empresas brasileiras, né? As grandes estavam ali em processo de internacionalização muito grande, né? Eu participava de uma dessas empresas e eu fui trabalhar na área de montar a estrutura toda de governança e gestão dos escritórios comerciais. Então, em vez de a gente começar a operar somente das plataformas comerciais de cada unidade de negócio,
por exemplo, Argentina, Uruguai e Brasil, naquele caso, e Chile, vendendo para diversos clientes no exterior, a gente começou a operar somente uma base de vendas a partir do Brasil, com a parte de abastecimento através de cada país, né? Então, mudou um pouco a estrutura e a gente foi trabalhar um pouco mais nessa área. Durante esse período que eu trabalhei nessas empresas, eu fiquei 6 anos na frente das operações de couro. Então, eu também tomei conta de operações no couro, tanto no Brasil quanto no Uruguai. É isso, daí durante 6 anos eu também tive mais na parte de gestão, né, de negócio, menos na parte técnica, né? Mas trabalhei em empresas que tinham excelência no que faziam, no sentido de, obviamente, produção e todas as questões de sustentabilidade. Então, isso acabou também me trazendo uma visão bastante refinada do que é necessário para que a gente possa atender aos principais clientes e mercados, né? Então, isso também foi, na minha carreira, olhando para o setor de couro, que eu pude trazer de contribuição no CICB, foi um pouco essa visão do negócio, de ter trabalhado em operações que a gente tinha realmente uma excelência no quesito de produção, né, e de produtos que eram entregues ao mercado. E obviamente que a gente melhorou muito de lá para cá, mas a gente segue orientando, né, com que outras empresas também possam trilhar esse caminho, vamos falar assim, né? Sim. Bastante bagagem, agregou muito, tem contribuído muito com... Não diria com o CICB, com a indústria, com o setor que é muito maior do que nós, enfim. Então, é uma felicidade te ter como colega, Ricardo. Somos colegas, então, desde 2022 ou 23? É 23. Desde 2023 somos colegas, Ricardo aqui em São Paulo. Nossa equipe é toda descentralizada, cada um trabalha na sua base, mas nos encontramos eventualmente nos eventos aqui em São Paulo ou então em Porto Alegre. Ricardo, foi uma satisfação a nossa conversa, eu adorei, muito bom. Eu que agradeço, muito bom estar contigo sempre, muito boa a nossa conversa, acho que foi interessante. Obrigada. É uma atualização, então é um conteúdo razoavelmente efêmero, assim, a nossa visão, os nossos projetos, eles têm um prazo muito maior, óbvio, sim, mas as atualizações, o status de alguns dos projetos, eles são transitórios, enfim. O UDR há atualizações periódicas, então a gente está uma semana de um jeito, daqui a pouco está de outro, né? Esperamos que siga no caminho que a gente imagina, da exclusão do couro no escopo do regulamento, do anexo 1. Mas se houver mudanças, estamos prontos para um novo videocast, para falar de novo. Sem dúvida, com certeza estamos prontos, estamos preparados. Acho que o trabalho é esse, como você falou, um trabalho que não é de curto prazo, é olhar um pouco, né, onde é que a gente quer chegar e sabe que a gente tem condições de entregar muita coisa. E continuar com isso, né? Continuar forte nesse trabalho e ampliar o nosso escopo, porque eu acho que é isso que a gente está precisando. É isso aí. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Até a próxima.